Bom dia, sejam bem-vindas! Hoje a gente vai falar sobre a importância da rotina e como ela vai te tirar aí do ciclo do grito, como ela vai te tirar aí do estresse do dia a dia, do estresse da pandemia, tá bom? Sejam bem-vindas, seja bem-vinda quem está assistindo agora ao vivo, seja bem-vinda quem está assistindo a gravação. Vem aqui comigo nos próximos dias que a gente vai continuar aí nesse curso gratuito Meu Filho Virou um Dragão e Agora. Bom dia, sejam bem-vindas! Hoje, então, a gente vai falar sobre a rotina e a importância da rotina para a gente sair desse ciclo do grito. Bom dia, sejam bem-vindas. Quem tá chegando, por favor, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa. Por favor, bom dia, bom dia. Me conta aqui, por favor. Bom, então hoje a gente vai falar da rotina, a importância da rotina para a gente sair do ciclo do grito. Eu sei que muitas vezes quando as pessoas escutam a palavra rotina, já ficam, fica com o pé atrás, ficam achando que é uma coisa chata. Mas não é, eu vou explicar tudo direitinho hoje aqui para vocês vão ver, vai valer a pena, tá bom? Me conta aqui quem tá aqui, se é a primeira vez que vocês estão assistindo live aqui comigo, se já assistiram lives outras vezes. Tem nomezinho aqui que eu conheço. Se já assistiram lives outras vezes, se é a primeira vez que vocês estão assistindo live aqui comigo, me conta aqui se vocês assistiram já os outros dias. Hoje já é o terceiro dia do nosso curso gratuito Meu Filho Virou um Dragão e Agora, pra gente falar sobre a irritabilidade, pra gente falar sobre a agressividade, sobre essas explosões emocionais. Então, nesses dias a gente tá focando nisso, sobre essas explosões emocionais, sobre a agressividade das crianças, como as crianças estão se sentindo agora na pandemia. Tá bom? Sejam bem-vindas. Me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa. Me conta aqui se é a primeira vez que vocês estão aqui, se vocês já participaram de outras lives minhas. Tem nomezinhos aqui que eu conheço, que vocês já participaram de outras. Mas vão me contando aqui, tá? Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva, sou Kid Coach, especialista em neurociência aplicada à aprendizagem, mas o mais importante de tudo, sou mãe de duas meninas, da Manuela e da Helena. Bom, e aí a gente tem feito então esse curso gratuito por aqui, o Meu Filho Virou um Dragão e Agora, pra gente falar sobre agressividade, sobre essas explosões emocionais das crianças, principalmente agora na pandemia, e como a pandemia só fez intensificar esses comportamentos. Então é por isso que a gente tá aqui falando sobre isso. E eu criei esse mini curso porque eu percebi, né, esse curso gratuito que a gente tá aqui junto todos os dias, porque eu percebi que muitas das queixas das mães eram especificamente sobre isso, tanto as mães que eu atendo, quanto das minhas alunas, quanto das mães das escolas que eu atendo, que estão trazendo muito agora essa queixa depois da pandemia, depois não, né, ainda durante a pandemia, sobre essa questão de agressividade, de explosões, que tem aumentado bastante, né? Então eu resolvi trazer esse tema aqui pra gente conversar, tá certo? Bom, hoje já é o terceiro dia e eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam colocando em prática. No primeiro dia a gente falou então como as nossas ações, como as nossas reações interferem diretamente no comportamento das crianças, né? Aí eu falei sobre autoritarismo e sobre permissividade. Ontem a gente falou um pouquinho, então, sobre as mudanças e sobre o que está por trás do comportamento, sobre a pontinha do iceberg e o que está por trás. Tudo o que está por trás do comportamento é importante, então a gente precisa olhar o que está por trás, qual a necessidade não atendida, né? É isso que a gente falou ontem, que todo comportamento é uma comunicação, certo? E hoje a gente vai falar então sobre rotina. E aí eu já quero começar a falar sobre rotina explicando para vocês uma coisa. Rotina não é uma coisa tão chata assim, tá? Porque normalmente quando eu falo de rotina, tem gente que torce o nariz e fala, rotina, é tão chato rotina, é tão maçante rotina. E eu já quero começar contando pra vocês uma história. Eu era essa pessoa que torcia o nariz pra rotina. Eu falava, rotina, é tão chato, é tão maçante, é tão pesado, pra que fazer? Nossa, é perda de tempo fazer, não precisa disso. Eu era essa pessoa, tá? Só que o que acontecia? Na época eu tinha uma filha só ainda, e aí eu percebia que eu não tinha tempo pra nada. Eu não tinha tempo pra nada. Eu não conseguia fazer nada com a minha filha, assim, quando, por exemplo, ela tinha
na época ainda a gente podia, né? Quando ela tinha natação, balé, então meu dia era virado de ponta cabeça, porque a gente saía de casa um pouco, parecia que o dia voava, eu não conseguia fazer nada, acabava que ela dormia muito tarde, eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas, tudo vivia extremamente bagunçado. E sempre que eu pensava em fazer uma rotina, eu achava, nossa, vai piorar ainda mais, vai ser mais uma coisa para eu ter que dar conta, sendo que eu já não tô dando conta de todas as outras coisas que tem aqui para fazer, tá? E foi assim. Até que a Helena nasceu, minha filha mais nova nasceu, né? A Manu já ia pra escola, então ela já tinha uma certa rotina, né, de ir pra escola de manhã, então na parte da manhã eu conseguia fazer minhas coisas. Mas quando a Helena chegou, mudou tudo de novo, né? E aí o que eu percebi? Que se, por exemplo, se eu atrasasse a hora do banho dela e a gente acabasse de dormir tarde, pode ser que eu atrasasse em meia hora, em uma hora, quando atrasava muito. Com duas, esse tempo duplica. Então, se eu atrasasse um pouquinho, eu ia acabar atrasando 2 horas para colocá-las para dormir. Sendo que eu poderia ter isso planejado de uma rotina. E aí eu falei, bom, vamos fazer uma rotina. Quando eu fiz a rotina, a minha vida mudou mesmo. Parece assim, clichê, não é. Mas ela muda por algumas questões. Além dela trazer ordem para nossa casa, da gente saber o que vai fazer, qual momento vai fazer, eu consigo enxergar ali meu dia e encaixar tudo que eu preciso fazer. E aí é uma coisa muito importante, eu não preciso dar conta de tudo, né? Mas quando eu olho ali no papel e eu coloco no papel, eu enxergo o que eu consigo fazer, qual é o tempo que eu tenho para fazer. Eu consigo encaixar isso no meu tempo e eu consigo diminuir a minha ansiedade e a ansiedade da minha criança também. Por quê? Nesse meu livrinho novo, até o Técnicas de Educação, eu explico sobre a rotina, né? Por quê? Porque mesmo que a criança seja pequena e ela não saiba ver hora, por exemplo, então mesmo que eu faça uma rotina lá que tenha 8 horas uma coisa, 9 horas, 10 horas, minha criança não sabe ver a hora. Tudo bem, ela não sabe ver a hora, mas ela consegue entender a questão da hierarquia de antes e depois. Então, se eu sei que, por exemplo, eu vou almoçar e depois do meu almoço eu tenho tempo de assistir televisão e depois do tempo de assistir televisão eu tenho tempo de fazer a minha tarefa da escola, eu entendo que eu tenho ali o meu checklist do que eu vou fazer. Então, eu entendo assim, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou fazer isso. É visual a coisa. E aí, mais uma dica importante. Sempre que você for fazer uma rotina para criança, principalmente, faça de forma visual. Não adianta a gente ter uma rotina só na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente vai esquecer as coisas, porque a gente vai colocar mais coisas do que a gente dá conta de fazer, porque a criança não vai ter acesso a essa rotina. Então, é importante a gente fazer uma rotina no papel mesmo e deixar disponível na parede para essa criança ver. Quanto menor for a criança, mais lúdica essa rotina precisa ser. Então, ela pode ser com foto da criança, pode ser com imagens da internet, de desenho da criança fazendo atividade. E aí você vai colocando. Thaís, eu preciso fazer a rotina do dia inteiro, precisa ficar cansativo? Não. Você pode fazer a rotina do principal horário que é mais difícil aí. Então, por exemplo, de manhã na minha casa é conturbado, porque tem muita coisa para fazer, eu não dou conta. À tarde é mais tranquilo, que meu filho tira uma soneca à tarde, então é mais tranquilo. Ótimo, então faz a rotina na parte da manhã. Ou, não, de manhã minha filha tem aula, então de certa forma a gente tem uma rotina. Ela corta uma café e vai ficar lá na aula dela, e à tarde que é mais difícil. Então faz a rotina na parte da tarde. Não tem problema, não precisa fazer do período todo. E não precisa fazer uma coisa extremamente rígida de que, assim, 8 horas tem que fazer uma coisa, 8 horas tem que fazer uma coisa. Se não der, já tá dando nervoso. Não. A rotina serve para ela te guiar. E para ela guiar nos seus horários, para ela te mostrar ali o que você vai fazer no dia, o que você tem para fazer, quanto tempo. Ela serve como um guia. Não é para te trazer pressão de, eu não tô conseguindo fazer, e nem para ser rígido de trazer brigas. Não, é para trazer um direcionamento, tá? Além de diminuir a ansiedade, além de trazer as questões de o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer antes, diminui a ansiedade da criança. A criança fica ansiosa querendo saber o que ela vai fazer durante o dia. Ela quer saber, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu posso fazer? Vai diminuir essa ansiedade da criança, porque vai ter claro para ela o que ela precisa fazer.
ela pode olhar lá e vai diminuir uma coisa que ocasiona muitas das explosões das crianças. Então, presta atenção nessa parte aqui, anota essa parte aqui que é muito importante. Muitas vezes as explosões das crianças, a irritação das crianças acontece porque a gente dá um excesso de ordens para elas. Lembra que eu falei lá no primeiro dia que tem família que quando para contar, deu mais de 50 ordens para a criança no dia? E como isso é pesado para a criança, imagina você recebendo mais de 50 ordens por dia. É pesado. Agora, quando eu tenho um planejamento na minha rotina, de que eu sei que eu tenho aquele horário para estudar, eu tenho aquele horário para fazer a minha tarefa de casa, para arrumar meu quarto, para assistir desenho, para brincar lá fora, para comer, eu tenho um horário determinado. Se eu já tenho esse horário determinado na rotina, eu não preciso ficar dando ordens o tempo todo. Com a diminuição das ordens, diminui a questão da irritabilidade da criança. Por quê? Porque é chato, é muito chato você ficar recebendo ordem o tempo todo. Agora, é muito diferente de você ter uma rotina já lá e você já saber olhar para sua rotina e você já saber o que vem em seguida. E aí, se você precisar relembrar a criança, você só vai lembrar o que estava na nossa rotina mesmo, o que a gente tem que fazer agora. A criança vai lá, a gente tem que estudar. Ah, legal, então vamos estudar? É muito diferente o clima quando você chama dessa maneira, olhando na rotina, do que você já chegar falando assim, viu, agora é hora de fazer atividade. Vamos fazer atividade? Mas não fez ainda? É muito diferente o clima de você olhar para a rotina e relembrar o que tem na rotina e você simplesmente chegar e mandar a criança fazer alguma coisa. Então, sim, a rotina ela traz muitos benefícios, tá? Vocês estão entendendo até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Vai me falando se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se tá fazendo sentido pra vocês essa questão da rotina. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente acha que a rotina vai ser pesada, às vezes a gente acha que vai ser muito chato, que é mais cansativo, é um trabalho a mais, mas na verdade é um trabalho a menos. É um tempo que você se dedica para fazer a rotina, mas que vai diminuir a quantidade de ordens, de comandos, né, para o seu filho, que vai aumentar, assim, a ordem, a organização, que vai ficar mais claro para o seu filho o que ele precisa fazer, vai ficar mais leve, você vai conseguir realmente planejar o que você vai fazer no dia. Porque o que acontece? Às vezes, a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer... eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer comida, eu preciso lavar roupa, eu preciso passar roupa, eu preciso ir no banco, eu preciso ir no mercado, eu preciso ajudar meu filho na escola, eu preciso ajudar ele no dever depois, e eu preciso... eu preciso. E aí você coloca 20 coisas na sua rotina que não dá pra pôr, não cabe, mas na sua cabeça cabe. Quando a gente coloca no papel, a gente vê e fala, não cabe. Eu vou precisar dividir isso aqui hoje, isso aqui amanhã. Então, quando você for fazer uma rotina, faz uma pra você também. Não só pro seu filho. Quando você for fazer pro seu filho, faz ela bem lúdica, bem com desenhos, com foto da criança, pra criança poder olhar. Pra criança poder entender qual é a ordem, qual é a sequência das coisas, como ela vai fazer, quando ela vai começar a fazer. E aí você vai só relembrando. Pra quê? Para diminuir a quantidade de comandos que você vai dar para sua criança. Isso já vai diminuir a irritação dela muito. Quando ela tem uma rotina planejada, a ansiedade já diminui. Com a ansiedade, a irritação também já diminui. E aí, por exemplo, você vai conseguir controlar coisas como o tempo de telas da sua criança, que aumenta a irritação dela também. Então, você percebe como a rotina pode te ajudar a diminuir a irritação da sua criança? Como uma simples rotina pode te ajudar e muito, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, invista em fazer a rotina, tá? Vou falando que faz muito sentido, que bom que vocês estão gostando, faz sentido pra vocês. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz uma rotina, então. Às vezes a gente acha que para fazer a rotina a gente só precisa de um papel e de uma caneta, escrever e acabou. Tá. Com a criança, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão incluir a criança no processo de fazer a rotina. Mas por que vai incluir a criança? Lembra que ontem eu falei que sempre tem uma necessidade por trás do comportamento? E toda criança tem a necessidade de se sentir aceita, amada e importante? Toda criança vai se sentir aceita, amada e importante quando ela é incluída nos processos. Quando ela é incluída no processo de decisão, quando é incluída no processo de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando ela é incluída no processo de fazer o bolo, né? Na hora de fazer a comida, na hora de fazer a compra no mercado.
Não é ela que vai decidir o que vai comprar, mas ela pode decidir, por exemplo, qual alface está mais bonito, se você for comprar alface. Ela pode te ajudar a encontrar onde que tá a cenoura, se você for comprar uma cenoura. E aí, na hora de fazer, ela pode te ajudar a misturar o bolo, a pôr o sal na comida, a misturar a salada. Quando ela faz parte, ela se sente ali pertencente, se sente aceita, amada e importante. Na hora de fazer a rotina, é a mesma coisa. Por quê? Porque depois ela vai precisar seguir essa rotina. Para ela seguir essa rotina, primeiro, ela precisa fazer parte na hora de elaborar a rotina, tá? Então, vocês vão sentar e você vai falar assim para ela: olha, filho, a gente vai fazer nossa rotina pra gente seguir todos os dias, pra gente saber o que a gente precisa fazer. Vamos junto fazer a rotina? Beleza. Vocês vão sentar. E aí você pode fazer a rotina no formato que você quiser. Você pode fazer ela no formato de relógio, sabe? Redondinha. Você pode fazer ela numa tabela. Como ficar mais simples e fácil pra você, tá? Quanto menor a criança, menos coisa a gente vai pôr nessa rotina. Porque menos tarefa a criança tem, né? Quanto menor a criança é, o que ela vai fazer mais? Ela vai brincar, vai comer, vai tomar banho. Então, são menores. Quanto maior a criança, daí começa a entrar a escola, o dever da escola, um tempinho de telas, aí vai aumentando, tá? E aí você vai deixar essa rotina o mais simples de entender possível, tá? E aí você vai escrever, por exemplo, a criança acorda 7 horas. Então, 7 horas acorda. O que ela vai fazer quando ela acordar? Ela vai escovar o dente, ela vai lavar o rosto, ela vai trocar o pijama, vai tomar o café da manhã. E aí você vai escrevendo, vai fazendo os passos ali junto com a criança. Aí você pode pegar um desenho da criancinha escovando o dente, ou você pode ir tirando foto com ela ao longo do dia. Aí você pode falar assim: filha, hoje a gente vai fazer a nossa rotina. Então a mamãe vai passar o dia tirando fotos suas fazendo atividade, para a gente deixar lá na parede, para a gente conseguir ver sempre, relembrar sempre o que precisa fazer. E aí já vira uma atividade divertida e de conexão entre vocês fazer a rotina. Ou então você pode pegar fotos na internet mesmo, desenhinhos na internet, não tem problema, tá? E aí vocês vão colando, tá? Aí, por exemplo, o que a criança pode opinar, por exemplo? O horário do banho. Filha, a gente pode colocar o seu horário do banho aqui antes do almoço, antes da janta ou depois da janta. Qual horário você acha mais legal? Qual você prefere? Eu prefiro antes da janta, ou eu prefiro depois da janta. Ok. Aí você vai lá e bota junto com ele, tá? Você vai fazendo perguntas para ir incluindo a sua criança. E percebe que eu não fiz a pergunta do tipo: você vai tomar banho? Ou qual hora do dia você prefere tomar banho? Não, a gente vai limitar as opções da criança, mas mesmo assim a gente vai incluir ela, tá? Então ela não vai decidir, por exemplo, se ela vai ou não tomar banho. Ela vai tomar banho. Ela não vai decidir, por exemplo, qualquer horário do dia que ela vai tomar banho para ela poder escolher lá meia-noite, 5 horas da manhã. Não, ela vai escolher ali dentro das opções que eu dei para ela. Então, se as opções são antes e depois do almoço, antes e depois da janta, essas opções que ela vai escolher. Quando ela faz isso, ela vai se sentir pertencente, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir ouvida. Porque quando alguém tende a ouvir a nossa opinião, a gente gosta que a pessoa ouça a nossa opinião. A criança é a mesma coisa. Quando a gente ouve a opinião da criança, quando a gente está ali para ouvir o que ela tem a dizer, a criança fica mais feliz. E com a felicidade acima, a criança fica menos irritada. Então, sim, é muito importante a gente investir nesse momento de conexão. É muito importante a gente investir nesse momento da criança participar do processo, tá? A criança participou do processo, vocês fizeram a rotina, você colocou a rotina lá na parede. Tudo lindo, né? A rotina tá na parede. E aí, mas Thaís, a minha criança não tá seguindo a rotina. Nos primeiros dias, a gente vai precisar relembrar a rotina para essa criança. Por quê? Porque até outro dia, a rotina não fazia parte da vida dela. Então, sim, a gente precisa relembrar nos primeiros dias. Isso é muito normal. Não tem nenhum problema. E a gente não vai relembrar brigando, julgando, nada disso. A gente pode fazer isso através de perguntas. Você pode fazer isso convidando a criança para olhar na rotina. Então, o que você pode fazer nos primeiros dias? Convidar a criança logo no período da manhã. Olha, vamos olhar aqui na nossa rotina o que a gente tem para fazer hoje, né? Tem que fazer, tem essas atividades, tem isso. Legal. Então, vamos começar o nosso dia. E aí, ao longo do dia, se a criança esquecer, falar: o que tinha na nossa rotina mesmo? Lembra? Quando eu relembro
o que tinha na nossa rotina mesmo, eu não estou dando mais uma ordem do tipo, vai arrumar seu quarto, já avisei que tem que arrumar seu quarto, vai fazer sua atividade. Eu não estou dando mais uma ordem. Eu estou relembrando o nosso combinado. Eu estou relembrando o que já estava planejado. Então não é mais uma ordem, não é para deixar irritado, é para lembrar, tá? E a gente vai fazendo isso, até que essa rotina já faça parte da minha família e já vai ficando mais automático, vai ficando mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, a minha rotina da noite aqui com as minhas filhas é sempre a mesma, é sempre igual, todos os dias, para que elas já vão entrando no ritmo do sono, na hora de dormir. Porque pra mim, elas dormirem mais cedo é importante, porque dá tempo pra eu fazer minhas coisas da noite, dá tempo pra eu trabalhar, dá tempo pra eu descansar, dá tempo pra eu ter meu tempo pra mim, né? Então, é importante, a gente faz tudo isso todos os dias igual. E elas já estão acostumadas. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vai jantar, eu vou arrumar a cozinha, elas vão brincar um pouquinho enquanto eu tô arrumando a cozinha, eu vou dar banho em uma, depois eu vou dar banho na outra, vai todo mundo escovar o dente e vai dormir. Todo dia é assim. Todo dia é assim. Então, às vezes, a gente vai dar banho, eu vou dar banho em alguma filha, ela fala assim, mamãe, você já lavou a louça? Já lavei? Já tá arrumada a cozinha? Ah, então tá bom. Então, ela já sabe, então ela não briga pra ir tomar banho ou pra ir dormir, porque essa é a rotina de todos os dias. Ela já se adaptou, ela já se acostumou. Quando a gente se adapta, a gente se acostuma, a gente não briga mais com essa rotina, tá? Ai, Thaís, que legal, comecei a fazer, mas tava funcionando, mas depois de uma semana, 2 semanas, não tá funcionando mais a minha rotina. E agora? Não funciona mais? Será que eu fiz errado? O que pode ter acontecido? Tudo bem parar de funcionar a rotina. A gente pode sempre rever essa rotina. E aqui é uma coisa muito importante. Nenhuma rotina é rígida e fixa para sempre. As crianças vão mudando, a nossa casa vai mudando, as nossas necessidades vão mudando, novas coisas vão chegando, então a gente vai sim precisar adaptar essa rotina. E tá tudo bem. E aí, se o seu filho não está seguindo alguma coisa, você pode perguntar para ele, filho, o que da nossa rotina você acha que não tá bom, que a gente precisa trocar? Vamos ver de novo essa rotina? E você vai readaptando a rotina sempre que precisar. Não tem problema você precisar readaptar isso. Não tem problema você precisar olhar de novo e falar assim, acho que aqui não funciona, acho que aqui não vai dar certo. Você pode sim readaptar a rotina sempre que você precisar, tá? Não é errado adaptar a rotina, não é errado mudar a rotina, porque muitas vezes a primeira vez que a gente vai fazer essa rotina, a gente vai achar que ali é o mundo dos sonhos. E a gente vai ver que não vai encaixar algumas coisas, então a gente vai precisar refazer. Até encaixar direitinho, a gente vai precisar refazer algumas vezes. E mesmo depois de encaixar, o filho cresceu, mudou alguma coisa na casa, vai precisar fazer de novo. E tá tudo bem, não tem problema. Pense na rotina como um investimento do seu tempo, para você conseguir organizar a sua casa. Lembrando sempre uma coisa, quando a criança está irritada, quando a criança tem explosões emocionais, é porque está muito bagunçado dentro dela e ela não está conseguindo expressar de outra forma, ela não está entendendo o que está acontecendo. E ela acaba explodindo. Qual é uma forma da gente ajudar a criança? Quando está organizado por fora, a gente consegue se organizar melhor por dentro. Como assim? Pensa você trabalhando num escritório, numa mesa de escritório, toda bagunçada, cheia de coisa, entulhada. É fácil de você se concentrar ou é difícil de você se concentrar? É muito difícil. Por mais que você consiga se concentrar um tempo, você vai olhar para aquela bagunça, você vai tentar procurar alguma coisa, você não vai achar. Então é desgastante, a gente vai ficando irritado, porque vai tentando procurar, não vai achando, vai ficando irritado. Com a criança é a mesma coisa. Se o ambiente está desordenado, se o ambiente está bagunçado, dentro dela vai ficando cada vez mais bagunçado. E ela vai explodindo cada vez mais. Se o ambiente que ela vive está organizado, se tem um planejamento do que vai acontecer, ela vai se sentindo mais segura. Porque a criança precisa de segurança para se desenvolver. Toda criança busca segurança. E se ela não está se sentindo segura, pode ser que ela fique mais agressiva, pode ser que ela fique mais explosiva. Então ela vai buscar sempre segurança. E a rotina traz exatamente isso para a criança, segurança. Então se ela tem um ambiente seguro, se ela sabe o que vai acontecer, se ela tem um ambiente organizado, é mais fácil para ela se organizar por dentro também. É mais fácil para ela entender o que vem antes, o que vem depois.
é mais fácil para ela se sentir mais calma, porque ela se sente mais segura. Então a rotina parece simplesmente um pedaço de papel chato, que é chato de fazer, que não é legal, não gosto, não sou uma pessoa de rotina, sou uma pessoa que prefiro deixar o dia acontecer. Mas quando a gente olha pelo lado da criança, quando a gente olha que vai trazer ordem para ela, que vai diminuir a ansiedade dela, que vai deixar ela mais segura, com isso vai diminuir a agressividade dela, com isso vai diminuir as explosões emocionais dela, com isso vai organizar o dia da criança, vai ser mais produtivo o dia da criança, vai trazer mais conexão entre vocês. O número de ordens que eu preciso dar para minha filha durante o dia vai diminuir, porque ela vai saber o que ela precisa fazer. Quando a gente vê essa quantidade de benefícios que tem por trás da rotina, fica mais fácil de eu querer fazer a rotina. Então, meu convite para vocês hoje é: façam uma rotina. Sentem com a sua criança, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final de semana, quando vocês quiserem. Mas também não pode deixar assim: amanhã eu faço, amanhã eu faço, segunda eu faço. Porque igual regime, sabe? Porque senão a gente nunca vai fazer também. Precisa começar a fazer e precisa colocar em prática. Porque uma coisa é muito importante. Eu tô vindo aqui todos esses dias trazendo várias dicas e trazendo vários ensinamentos para vocês. Mas se vocês não colocam em prática, não vai funcionar. Não adianta eu vir aqui, vocês virem aqui, ouvir eu falando tudo que eu tenho para falar e não colocarem em prática. Vocês precisam colocar em prática. Se vocês realmente querem ver a mudança aí dentro de casa, precisa colocar em prática. Então coloca em prática, tá? Começa a colocar em prática já o que eu tô falando para vocês. Então façam essa rotina, sentem com a criança. Pensem no seu dia, como é que pode encaixar isso no seu dia. Faz essa rotina. E depois faz a sua também. Você vai ver que vai organizar a sua casa, vai organizar a sua vida. Por exemplo, eu tenho uma rotina de dias que eu atendo, dias que eu não atendo, os dias que eu venho fazer alguma coisa, por exemplo, os dias que eu faço o meu conteúdo, o dia que eu vou tirar dúvida das minhas alunas, o dia que eu tenho aula ao vivo com as minhas alunas, o dia... Sabe? O dia que eu vou, por exemplo, limpar minha casa, o dia que eu vou lavar a roupa, o dia que eu vou passar. Eu tenho planejado isso todos os dias. Por quê? Pra ficar mais fácil. Porque senão a semana passa assim, ó. Chega sexta-feira, eu não fiz nada do que eu tinha planejado pra fazer e ficou tudo desorganizado. Então é importante sim a gente ter uma rotina. É importante a gente entender o que vai acontecer. Então meu convite aqui hoje é: pega tudo que eu ensinei vocês hoje durante a live. Todas as dicas que eu falei, todas as orientações que eu falei pra vocês. Sentem junto com a sua criança e façam a rotina junto com a sua criança. Depois que você tem a sua rotina da sua criança organizada, faça a sua também. Você vai ver que toda a sua casa vai mudar. Não torce o nariz pra mim, não fala que a rotina é chata. Eu já te expliquei hoje aqui todos os benefícios da rotina e como tem benefício a rotina, tá? Bom, me conta aqui se vocês têm alguma dúvida. Me conta aqui se fez sentido pra vocês essa questão da rotina. Me conta aqui. Não me deixem falando sozinha, conversem comigo. Conversem comigo, eu gosto de vir aqui conversar com vocês. Por isso que eu venho ao vivo aqui conversar com vocês. Então, gente, a rotina vai trazer previsibilidade para a vida da criança, vai trazer segurança, vai trazer ordem. A criança vai ficar mais segura, a criança vai saber o que vai acontecer. Fica mais visual para a criança, como eu falei para vocês. É importante ter uma rotina penduradinha ali, às vezes, bem bonitinha, bem visual para a criança. Não precisa ser a rotina do dia inteiro, pode ser só um período do dia, o período mais conturbado aí pra vocês. Mas façam essa rotina, vai ficar muito mais fácil o dia a dia de vocês. Vocês vão ver que vai ser mais produtivo, vocês vão ver que a sua criança vai ficar menos irritada. Por quê? A criança tem explosões emocionais muitas vezes porque a gente manda ela fazer coisas o tempo todo. E com a rotina eu não vou precisar mandar ela fazer coisas o tempo todo. Porque ela não tem uma ordem, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque ela está se sentindo perdida, porque ela não pode fazer um monte de coisa que ela podia antes da pandemia. E agora ela sabe, tá ordenadinho na rotina, ela sabe o que ela vai poder fazer, ela sabe quais são as atividades que ela tem para fazer. Tudo isso vai ajudar nas explosões da criança. Porque muitas vezes, por que eu criei esse curso gratuito aqui para vocês? Porque a gente já tá no 3º dia. Porque eu vim aqui falar da agressividade, porque eu vim aqui falar das explosões emocionais das crianças. Mas é importante a gente assumir o nosso papel. O nosso papel. Se eu não assumo o meu papel de mãe, de pessoa que tá aqui para organizar a vida do meu filho, não vai funcionar. Porque não adianta eu colocar a culpa no meu filho. Meu filho é desobediente mesmo. Meu filho, não me obedece. Meu filho, só joga as coisas. Meu filho, extremamente agressivo, bate, não sei mais o que eu faço.
A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Se não, vai ladeira abaixo. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Lembra no primeiro dia que eu falei que as nossas reações afetam diretamente o comportamento da nossa criança? Ontem eu falei, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Comportamento é comunicação. E hoje eu trouxe uma ferramenta para vocês, para colocar tudo isso em ordem. A rotina, tá? Rotina que você fala, tipo um cronograma do dia por escrito? Isso. Eu falei aqui, você pode fazer para a criança, principalmente de duas formas. Você pode fazer ela redondinha assim, como se fosse um relógio, ou pode fazer uma tabela, e pode, por exemplo, assim, 8 horas, a criança acorda às 7 horas. 7 horas ela acordou, o que ela vai fazer quando ela acorda? Vai escovar o dente, vai no banheiro, vai trocar roupa e vai tomar café. Aí eu posso colocar ali um desenho do que ela vai fazer. Não precisa ser rígida militar, de tipo, 8 horas vai fazer isso, 8h15 isso, 8h30 isso, 9 horas, não. É para ela trazer uma ordem, para eu saber a sequência das coisas que eu preciso fazer. É para trazer leveza para o meu dia e ordem. E aí eu vou olhar lá, e aí com criança é interessante a gente ter desenhos ou fotos da criança lá fazendo a atividade. E a criança vai olhar, eu escovei o dente. Então o que eu vou fazer depois? Eu vou tomar café. E depois, eu vou ter aula. Ou eu tenho tempo de brincar. E aí ela vai olhando as fotinhas, ela vai sabendo a ordem das coisas. Isso vai trazer... Vocês estão ouvindo minhas filhas brincando aqui, tá, gente? Elas estão brincando aqui bem na porta. Vai trazer ordem para elas. Então, vai trazer ordem, vai trazer segurança, e isso. Ela vai olhar e vai saber o que vai acontecer no dia dela. Incluindo sempre a criança, tá? Faz muito sentido, eu acho um desafio criar rotina. O desafio maior é colocar em prática. É difícil nos primeiros dias, tá? Como eu falei pra você, é difícil nos primeiros dias porque não é um hábito, porque parece que é chato. Mas quando você vê a rotina funcionando, quando você vê seu filho indo dormir mais cedo, quando você vê seu filho mais calmo, quando você vê seu filho colaborando mais com você porque ele seguiu a rotina, porque vocês fizeram junto a rotina, porque esse momento gerou conexão entre vocês e porque aquilo trouxe segurança, vai ficando mais fácil. Você vai falando, nossa, tá funcionando, nossa, meu dia tá rendendo mais. No começo, você vai precisar relembrar, como eu falei. No começo, precisa relembrar da rotina. No começo, até a gente precisa dar uma olhadinha lá e ir relembrando. Mas depois vai ficando mais automático, vai ficando mais fácil. Desculpa, gente. No começo, vai ficando mais difícil e a gente vai precisar relembrar. Mas depois vai ficando mais fácil. E quando você vê os resultados, como eu falei, eu achava a rotina chata. No começo da live eu falei pra vocês. Eu achava que a rotina era maçante. Eu falava, nossa, eu tenho que fazer a rotina mesmo. Quando eu fiz a rotina, meu dia começou a render mais. Minhas filhas começaram a dormir mais cedo. Eu comecei a ter tempo pra mim. Eu falei, nossa, a rotina realmente é um divisor de águas na minha vida. Realmente funciona muito bem. E funciona. Por quê? Porque daí muitas mães falam assim, meu filho nem dorme direito. Por quê? Porque a gente não tem uma rotina estabelecida para a hora de dormir. A criança acaba dormindo durante o dia, ou a criança acaba indo dormir muito tarde, acorda muito tarde, e fica aquela bagunça. Quando eu tenho uma rotina estabelecida, essas coisas não acontecem. Então, pode parecer difícil, pode parecer chato, mas vale a pena. Façam a rotina que vocês vão ver a diferença. Me fala aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida da rotina? Fez sentido pra vocês? Vocês gostaram? Vocês estão gostando desses dias que eu tô vindo aqui falar com vocês? Hoje já é o 3º dia, a gente tem mais 2 dias pela frente. Vocês estão gostando? Me conta aqui, por favor. Tá fazendo sentido pra vocês? Meu filho não quer brincar sozinho. Ele quer minha companhia o dia inteiro. Essa é a parte pior. Bom, você precisa ensinar ele a brincar sozinho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa rotina. E na rotina vai ter lá o tempo dele brincar, né? Os tempos lá dele brincar, o horário de brincar. Porque ele vai ter horário de comer, vai ter horário de tomar banho. Então, ele vai ter os horários lá que ele vai poder brincar, né? Você vai sentar e brincar com ele genuinamente. Genuinamente, vai brincar mesmo. Esquece celular, esquece tela, esquece tudo. Vai sentar e vai brincar, tá? Depois de um tempinho brincando, quando você perceber que ele está lá bem entretido na brincadeira, ele está se divertindo, ele já está comandando a brincadeira, você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, filho, mamãe vai tomar água e a mamãe já volta. E você vai
fica um tempinho lá e volta de verdade. Quando você falar que você volta, você vai voltar, tá? Depois de um tempo, você vai... depois de um tempinho, assim, você vai falar assim, agora a mamãe vai fazer outra coisa. E aí, você vai ficar mais um tempinho fora e depois você volta. E você vai aumentando esses intervalos, até que vai ficando mais fácil dele ficar sozinho. Outra coisa que você precisa observar também, o ambiente onde seu filho tem para brincar é preparado para a criança brincar ou não? Senta no chão um dia, na altura do seu filho e olha, é um ambiente de adulto ou é um ambiente de criança? Porque às vezes é um ambiente totalmente de adulto, onde tem poucos brinquedos, ou então tem um monte de brinquedo, mas tá tudo meio bagunçado, aí fica mais difícil para a criança. Então, outra dica que eu dou para vocês, façam revezamento de brinquedos. Deixem poucos brinquedos disponíveis e uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, faz o rodízio. Porque daí fica interessante, parece que tem brinquedo novo. Fala, nossa, eu nem lembrava desse brinquedo. Porque o que muitas mães me falam? Meu filho tem um montão de brinquedo, mas não brinca com nenhum. Não se interessa por nenhum. Por quê? Porque às vezes tá tudo ali, um monte assim, ele nem consegue ver. Aí quando tem poucos brinquedos disponíveis, eu consigo visualizar todos que tem. E aí eu vou brincar com aqueles que tem. Passou 15 dias, eu troco. E aí parece até que é brinquedo novo. Eles ficam extremamente felizes que é brinquedo novo. E eles brincam mais ainda. Então, se você fizer essas duas dicas que eu te dei, mais a rotina, vai funcionar muito bem, tá? Lembrando que aqui eu consigo tirar as dúvidas de vocês, por isso que eu gosto de estar aqui ao vivo, mas na quinta-feira eu vou abrir as vagas para o meu curso novo. Ele chama Manual das Crianças Explosivas, que eu vou lidar mais profundamente com todas essas questões das explosões, das agressividades. Vou trazer um monte de estratégias para vocês lidarem com essas agressividades, com essas explosões, para prevenir isso, como que a gente pode fazer. E vai estar lá, vai explicar o cérebro da criança, vai explicar as estratégias, vai explicar como o temperamento da criança interfere nela ser mais explosiva ou não. Então ele tá bem bacana, tá bem completo. Eu quis fazer ele pensando mesmo nesse momento de pandemia. Como vocês sabem, eu já tenho o curso Educando com Amor, minhas alunas já estão lá. Mas o Educando com Amor, ele é maior. Ele é falando de educação como um todo. O Manual das Crianças Explosivas é para falar dessas explosões, de como a gente vai lidar com essas explosões, com as birras, com a criança gritar, com a criança jogar. Então, são objetivos diferentes. Então, na quinta-feira, com preço super especial e com vários bônus super legais, a gente vai abrir as inscrições para o Manual das Crianças Explosivas. Então, se você se interessar, se você está passando por dificuldades aí na sua casa, eu te convido a vir comigo no Manual das Crianças Explosivas, que vai fazer bastante diferença na sua vida, tá bom? Lembrando sempre que você vai ter acesso, vai poder tirar dúvida direto comigo, e é super legal, certo? Vocês têm mais dúvidas por aí? Lembrando que as lives não ficam gravadas, então a live dessa semana do Meu Filho Virou um Dragão e Agora não fica gravada, tá? Ela fica disponível lá no grupo do WhatsApp das alunas. Como é que eu faço para ter acesso ao grupo das alunas, Thaís? O link tá na minha bio, o link azul na minha bio. Ou então, você pode me pedir e aí eu mando para você, tá? Pode incluir telas nessa rotina? Pode e deve. Porque aí eu não sei quantos anos tem seu filho, mas daí você deve avaliar assim, quanto de telas ele pode assistir. Quanto de telas que ele assistindo ele não fica irritado. E aí você coloca. Por que eu digo deve? Porque se a gente não coloca, fica solto e a criança fica nas telas o dia inteiro. Quando eu coloco as telas, eu coloco ali, meu filho vai assistir 1 hora de telas por dia, vai assistir meia hora de telas por dia, eu não sei quanto ele vai assistir, tá? Aí você coloca assim, ele vai assistir aqui, ó, depois do almoço. Acabou esse tempo, ele vai fazer outra coisa. Fica mais fácil para a criança também ter esse controle de quanto tempo, tá? Se a gente deixa muito solto, ele acaba ficando mais tempo do que deveria e acaba ficando mais irritado do que deveria. Porque criança na frente de telas fica irritado, tá bom? Criança de 5 anos pode ficar 1 hora na frente das telas, de acordo com o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. 1 hora, tá? Então, você pode dividir em meia hora, 1 hora seguida, como você preferir, tá bom? Eu explico também, tem uma aula especificamente sobre telas lá no curso que vai abrir as vagas na quinta-feira, no Manual das Crianças Explosivas. Por quê? Porque a gente percebe que
As telas têm muita influência na explosão das crianças, tá bom? Então eu falo mais aprofundado sobre isso lá no Manual das Crianças Explosivas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Tirei um print aqui dessa live, tirei um print, postem lá nos stories de vocês, me marquem, que eu reposto vocês por aqui. Peguem todo o conteúdo que vocês ouviram aqui, se vocês não conseguiram assistir, entrem lá no grupo e assistam o replay. Peguem pra vocês. Então, olha, tudo que eu falei aqui hoje, tudo que serve pra casa de vocês, tudo que serve pra vida de vocês, analise e fala assim, isso eu vou pôr em prática, isso é importante pra mim, isso vai trazer mais ordem na minha casa, isso vai fazer meu filho explodir menos, e coloque em prática. Depois que você pegar pra você, do seu coração, você vai pensar assim, quem também se beneficiaria com esse conteúdo? Quem também ia precisar disso? Quem tá precisando disso também? E aí você vai e encaminha para essa pessoa. Indica para essa pessoa. E aí a gente vai aumentando a quantidade de pessoas que estão educando com amor, que estão entendendo o desenvolvimento da criança, que vai ter essa ordem em casa, que vai ter crianças menos explosivas em casa também, tá bom? Peguem para vocês primeiro, depois indiquem para os outros. Porque às vezes a gente fala, nossa, fulano precisava ouvir isso aqui, fulano precisava assistir isso aqui. E a gente não pega pra gente. Olhem pra vocês, olhem pra casa de vocês, como eu posso aplicar isso hoje. E depois, quem mais poderia se beneficiar disso, tá bom? Tirei um print, postem nos stories de vocês. E eu espero vocês aqui amanhã. Amanhã, 10h45, na nossa penúltima aula. A gente vai falar dos reflexos da pandemia nos comportamentos das crianças e o que a gente precisa olhar. Quais a gente precisa analisar. O que está acontecendo que eu preciso ficar atenta? O que está acontecendo que eu preciso me preocupar ou o que está dentro do normal, tá? A gente vai falar de tudo isso amanhã. Eu espero vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais um dia. Até amanhã às 10h45, tá bom? Um beijo e até mais.